Aleluia. Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 5. Lucas 5 diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Estenda as suas mãos, ore por mim, para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito que descortine diante de nós a revelação da tua palavra, que o Senhor possa falar de forma bem profunda ao nosso coração e que nós possamos, Senhor, sermos edificados, transformados, encorajados através da tua santa palavra. Nós oramos assim para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da nossa reflexão de hoje à noite é aprendendo a empreender com Jesus. Aprendendo a empreender com Jesus. Eu creio que o nosso Deus, por natureza e por essência, Ele é o primeiro e o grande empreendedor, não é? Que criou todas as coisas a partir do nada para o propósito da sua glória, né? Então Ele é o grande empreendedor. E Jesus nos ensina nesse texto de forma muito clara sobre esse princípio de empreender. Jesus se importa com os seus negócios, Jesus se importa com a sua empresa, Jesus se importa com os seus empreendimentos, e Ele deseja favorecer você, e Ele deseja usar os seus negócios para a glória dEle. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus deseja usar os seus negócios para a glória dEle. E nesse texto nós vemos que Jesus, Ele interveio de forma sobrenatural na empresa de pescaria dos discípulos dele, né? Os discípulos tinham uma empresa de pesca, uma empresa de pescaria. A Bíblia chega a dizer que Pedro era sócio de Tiago e João. No versículo 10 diz que eles eram sócios. Pedro, Tiago e João, eles eram sócios em uma empresa de pesca. Eles viviam da pesca, eles tinham uma empresa de pesca e eles eram sócios nesse negócio. E nós vimos aqui uma intervenção sobrenatural de Jesus nessa empresa dos discípulos dele. Aqui nós aprendemos nesse texto lições preciosas e nós vemos o desejo do Senhor de ajudar a cada um de nós em nosso empreendimento. Você tem um empreendimento, você tem um negócio, ou você tem sonhado com o seu próprio negócio, ou você tem sonhado com o seu próprio empreendimento. Você precisa entender que o desejo do Senhor é ajudar você. Ele se importa com cada área de nossas vidas, Ele se interessa com cada esfera da nossa vida, da nossa atuação. Amém? Alguns dias atrás eu estava lendo um livro e eu encontrei nesse livro uma definição de empreendedor que eu achei muito interessante. Ele diz nesse livro que o empreendedor é aquele que está disposto a correr risco
para criar algo novo para ajudar pessoas. Olha a definição desse autor sobre empreendedor. O empreendedor é alguém que está disposto a correr risco para criar algo novo para o bem das pessoas, para ajudar pessoas. Então, se você está disposto a correr riscos para criar algo novo, para abençoar pessoas, você é um empreendedor. Se há essa disposição no seu coração, você é um empreendedor. Amém? Então, o propósito do empreendedor do reino de Deus é criar algo novo para ajudar pessoas. O propósito é exatamente esse, e a gente conta com a ajuda de Jesus, a gente conta com a ajuda do Espírito Santo nesse nosso empreendedorismo. Amém? Então, como eu disse, Deus é o grande empreendedor, porque Ele criou algo novo, algo totalmente novo, do nada. A palavra criar, que aparece lá em Gênesis, né, é o verbo bara, a palavra bara em hebraico, que significa criar do nada. Ele criou do nada, ele criou realmente algo novo a partir do nada, para a glória dele, mas também para o benefício de todos os seres humanos. Amém? Então ele criou com esse propósito. Agora, quais são as características de um empreendedor do reino? Quais são as características desse empreendedor, né? E o que a gente vai aprender aqui nesse texto? Então, a primeira característica do empreendedor do reino é que ele está disposto a sonhar. Todo empreendimento nasce primeiro no coração do empreendedor. Diga comigo, todo empreendimento nasce primeiro no coração do empreendedor. E Deus é aquele que povoa o nosso ser de sonhos e visões, né? Sonhos e visões é a linguagem do Espírito Santo, é a linguagem que o Espírito Santo fala, é sonhos e visões. Então Deus começa a encher o coração daqueles que empreendem de sonhos. Deus começa a encher o coração daqueles que empreendem de visões. E empreender, queridos, pode ser desde um pequeno negócio, desde você fazer, um exemplo, lanches para vender ambulantemente, até grandes negócios. E esses pequenos negócios podem se tornar em grandes negócios, não é? Esses pequenos negócios podem se tornar em negócios grandiosos. Então, o empreendedor, ele precisa ter sonhos, ele precisa sonhar. E muitas pessoas estão acostumadas a apenas trabalhar, prestando serviço para outras pessoas, mas Deus quer que a gente também tenha sonhos de empreender, correndo riscos, ousando correr riscos, para criar algo novo, para abençoar pessoas, amém? Para ajudar pessoas. Então todo empreendedor, ele tem que sonhar. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Você fecha os olhos e você consegue imaginar o seu negócio, a sua empresa, o seu empreendimento fluindo, crescendo, rompendo, abençoando pessoas no seu setor, ajudando pessoas, contribuindo com pessoas na sua área de atuação. Entenda que o seu trabalho visa, como você é cristão, como servo de Deus, o seu trabalho visa a glória de Deus e visa abençoar pessoas através da sua habilidade, através dos seus dons, através daquilo que você sabe fazer. Amém? Então o seu empreendimento vai abençoar pessoas, um grupo de pessoas. O seu empreendimento está destinado para ajudar um grupo específico de pessoas, e você tem que começar a sonhar em alcançar mais pessoas através do seu empreendimento, abençoando mais pessoas através do seu empreendimento, através do seu trabalho, para que outras pessoas sejam edificadas, abençoadas, logre êxito, tenha a realização de seus sonhos através daquilo que você faz, através daquilo que você empreende. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então você precisa ousar a sonhar, ousar a sonhar. Quando nós começamos a construir aqui o templo, nós sonhamos. E todos vocês que estão aqui sabem que nós não tínhamos nada, nem condição financeira para construir. Mas começamos a sonhar, começamos a visualizar. E quantas vezes eu já disse aqui para vocês, inúmeras vezes, antes de construir eu dizia para vocês, eu vejo o templo construído. Eu olhava lá do fundo, eu ficava em pé, lá no fundo dessa construção, quando não tinha nada ainda, quando estava apenas o terreno, e eu olhava para cima, e eu dizia, puxa vida, como ficou alto isso aqui, está muito alto, porque eu conseguia visualizar, eu conseguia sonhar, eu conseguia ver. E hoje, graças a Deus, já é uma realidade para a glória do Senhor, amém? Então você precisa começar a sonhar, porque Deus é aquele que dá sonhos, Deus é aquele que nos faz sonhar, e Deus é aquele que torna os sonhos realidade. Então a primeira característica de um empreendedor do reino é que ele
tem sonhos, ele está disposto a sonhar, ele ousa sonhar os sonhos que Deus colocou no seu coração. A segunda característica é que nós precisamos deixar Jesus usar o nosso empreendimento para cumprir o propósito dele. Diga para o seu irmão: deixe Jesus usar o seu empreendimento, o seu negócio, a sua empresa, para cumprir o propósito dele. Olha que interessante, tudo que Deus nos deu tem um propósito. Não pense você que o propósito final é só lucro. Não pense você que o propósito final é só você ganhar dinheiro. Não, você vai ganhar dinheiro sim, mas tem um propósito nisso. E Jesus quer usar o seu empreendimento, Jesus quer usar o seu negócio, Jesus quer usar a sua empresa para cumprir o propósito dele. Olha que interessante, a gente lê aqui no versículo 2, verso 2 do texto que nós estamos lendo, de Lucas 5. No verso 2 diz que Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago, e no verso 3 ele diz assim: entrando em um dos barcos, versículo 3, perdão, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava em um dos barcos. Ensinava do barco, perdão, as multidões. O que a gente aprende com isso? A Bíblia nos ensina que Jesus usou o barco de Pedro, que era exatamente o instrumento do trabalho, né? Assim como você tem empresa, o barco para Pedro era a empresa dele. O seu negócio, a sua oficina, o seu salão, a sua loja, não é? Ou qualquer outro negócio em que você trabalhe, no caso de Pedro era do barco, era o instrumento do trabalho dele. Qual é o instrumento do seu trabalho, né? O caminhão. Qual é o instrumento do seu trabalho? A sua oficina. Qual é o instrumento do seu trabalho? O seu salão, o seu negócio online. Qual é o instrumento do seu trabalho? Então, o instrumento do trabalho de Pedro, a sua escola, o instrumento do trabalho de Pedro era o barco. E a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco e ele usa aquele barco de Pedro para quê? Para ensinar as multidões sobre o reino de Deus. Ele usa aquele barco de Pedro para quê? Para ensinar as multidões sobre o reino do céu, sobre o reino de Deus. Então, Pedro, ele não se opôs a que Jesus usasse o seu empreendimento para cumprir o propósito dele. Jesus quer usar o nosso empreendimento para cumprir os seus propósitos. Pense em quantas pessoas podem ser abençoadas através do seu empreendimento. Pense em quantas pessoas podem ser curadas, podem ser alimentadas, podem ser assistidas em suas necessidades através do seu empreendimento. Pense em quantas pessoas podem ter os seus sonhos realizados através do seu empreendimento. Talvez o seu empreendimento vai ser a realização do sonho de uma pessoa. Talvez o seu negócio vai realizar o sonho de uma pessoa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então pense em quantas pessoas podem ser abençoadas, inclusive quantos missionários podem ser ajudados, podem ser patrocinados, podem ser financiados através do seu empreendimento. Imagine quando você usando os recursos e parte do lucro da sua empresa para financiar a obra missionária no mundo. Imagine você usando parte do lucro dos seus negócios, dos seus dividendos, daquilo que Deus tem lhe dado através da sua empresa, dos seus negócios, do seu empreendimento, para abençoar a obra missionária no mundo. Então deixe Jesus usar o seu empreendimento para cumprir os propósitos dele. Assim como Jesus usou o barco de Pedro, que era o instrumento do trabalho dele, para propagar o evangelho, Deus quer usar a sua empresa, Deus quer usar o seu negócio, Deus quer usar o seu empreendimento para cumprir o propósito dele. Sua psicologia, seu consultório de psicologia, sua escola, amém? Sua oficina, sua empresa de caminhões, Deus quer usar seu salão, tudo que Deus te deu, Ele quer usar como instrumento para expandir o reino dele. A outra lição que nós aprendemos é que o empreendedor do reino, ele crê que Jesus está olhando para ele, mesmo após um período de aparente fracasso. Mesmo após um período de aparente fracasso, ele crê que Jesus continua olhando para ele. Ele crê que Jesus continua com seus olhos fixos nele. Olha para o empreendedor que está ao seu lado e diga assim: Jesus olha para você, para os seus negócios, para o seu empreendimento. Ele continua olhando para você. Por quê? Olha o que a Bíblia nos fala, que Jesus viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Jesus viu aqueles barcos, Jesus viu aqueles pescadores que estavam desembarcando, se sentindo
frustrados por terem trabalhado tão arduamente e nada apanhado. A versão inglesa desse texto diz que eles trabalharam arduamente, eles trabalharam duro aquela noite toda. Foi um trabalho duro, foi um trabalho extenuante, foi um trabalho árduo. E eles não tinham pegado nada, eles estavam se sentindo frustrados, eles estavam se sentindo fracassados, eles estavam se sentindo desmotivados, eles estavam se sentindo desanimados. Jesus viu aqueles pescadores lavando as suas redes desanimados, mas talvez com um fio de esperança de uma pescaria futura mais bem sucedida. O que a gente aprende com isso? Jesus está olhando para você como empreendedor. Ele vê os seus medos, Ele vê as suas preocupações, Ele vê a sua ansiedade, mas Ele também vê a sua esperança, Ele também vê a sua confiança, Ele também vê a sua fé, Ele também vê os seus sonhos, e Ele tem uma palavra certa para desatar os seus sonhos. Ele tem uma palavra certa para desatar a sua empresa, para desatar os seus negócios, para desatar o seu empreendimento, para desatar o seu trabalho, para que o seu trabalho possa prosperar para a glória dEle. Eu sei que todos nós podemos enfrentar tempos desanimadores nos nossos empreendimentos, nos nossos negócios. Todos nós. Eu sei que você talvez já enfrentou isso muitas vezes no seu trabalho, de você se esforçar tanto e parece que não vê o resultado do seu trabalho. E você trabalhar tanto, tão arduamente, com tanto esforço, com tanta dedicação, com tanto esmero, e aparentemente você não vê um resultado, você não vê, sabe, o sucesso que você deseja para os seus negócios, para a sua empresa, para o seu empreendimento. Você não conseguiu ainda ver isso acontecendo. Mas há uma palavra de esperança. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus estava olhando, Jesus estava atento para aqueles pescadores. Eles estavam descendo do barco, eles estavam desanimados, eles estavam desolados, eles não tinham pescado um peixinho sequer durante a noite inteira, apesar do esforço ser tremendo, mas Jesus estava de olho neles. Então, não desanime, Jesus está olhando para você. Jesus está vendo o teu esforço, Jesus está vendo a tua dedicação, Jesus está vendo as tuas lágrimas, Jesus está vendo até mesmo a tua preocupação, ansiedade, temor, e Ele tem uma palavra certa para desatar os teus negócios para a glória dEle. Porque os teus negócios serão usados, se você der lugar, para a glória de Deus, para cumprir os propósitos dEle. Os teus negócios, a tua empresa, o teu empreendimento podem e devem ser usados para cumprir o propósito de Deus. Não é apenas uma questão de lucro, mas terá um cumprimento do propósito de Deus. Diga aleluia. Então Jesus está disposto a liberar favor sobre você, sobre os seus negócios. Amém? A quarta característica desse empreendedor é que ele está disposto a ouvir a instrução de Jesus. O empreendedor do reino, que é diferente do empreendedor que não tem o temor de Deus, o empreendedor do reino, ele está disposto a ouvir a instrução de Jesus. Ele está disposto a ouvir a palavra de Jesus. O texto diz no verso 4 e 5 que Jesus dá uma instrução para aqueles empreendedores, para aqueles empresários da área da pesca. Qual foi a instrução que Jesus deu para aqueles empresários da área da pesca? Jesus falou para eles: olha, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ou seja, Jesus disse: vá para um lugar, para águas profundas, vai para águas mais profundas e lance as redes para pescar. E talvez os discípulos poderiam questionar: mas como? Nós passamos a noite toda pescando, não pegamos nada, nos esforçamos a noite toda, na hora boa de pegar peixe, a gente não pegou. Como é que a gente agora vai pegar peixe? Peixe não come agora. Mas Jesus tinha dado uma ordem para os peixes. Deixa eu dizer uma coisa para você: os seus clientes, quem manda é Jesus. Os clientes dos crentes, quem manda é Jesus. É Jesus que manda os seus clientes. Você tem que crer nisso. Jesus que vai providenciar cada frete, Jesus que vai providenciar cada mulher que vai arrumar o cabelo lá no seu salão, Jesus que vai providenciar cada carro que você vai consertar, cada cliente na sua empresa online, Jesus que vai fazer isso. Cada paciente no seu consultório de psicologia, quem vai fazer isso? É Jesus.
Então a gente ora a Deus, Ele começa a nos dar direção e Ele começa a mandar os clientes certos, que nós seremos bênção na vida deles e que eles serão bênção na nossa vida. Amém? Então, cliente de crente, quem manda é Deus, quem manda é Jesus. Vamos repetir isso? Cliente de crente, quem manda é Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Diga amém. E aí, o texto diz que Simão respondeu: mestre, havemos trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, ou seja, debaixo da tua palavra nós lançaremos a rede. Debaixo da tua palavra nós iremos fazer o que o Senhor está nos mandando, nós iremos empreender, nós iremos pescar e nós teremos êxito, porque o Senhor nos deu uma palavra, porque o Senhor liberou sobre nós a tua palavra. Diga amém se você está entendendo. Amém? Então, Ele tem uma palavra para os seus negócios. Queridos, Jesus se importa com cada área de nossa vida. Não pense você que é só com a parte espiritual, porque na verdade para o crente é tudo espiritual, está tudo interligado, tudo é espiritual para aquele que é espiritual. Amém? Então sua empresa, os seus negócios também é espiritual. Amém, gente? Então esteja disposto a ouvir a instrução de Jesus. Jesus deu uma instrução a Pedro. Qual foi a instrução? Ir a águas mais profundas e lançar a rede para pescar. Essa instrução parecia não fazer sentido, visto que eles haviam pescado a noite inteira sem nenhum resultado. Mesmo assim, eles decidiram obedecer a instrução do mestre. E Pedro disse: mestre, havendo nós pescado trabalhado a noite toda sem nada pescar, sem nenhum resultado, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Ele acreditou na instrução de Jesus, ele acreditou na palavra de Jesus, ele decidiu empreender em fé, confiando totalmente na palavra que Jesus lhe havia dado, ainda que isso contrariasse as circunstâncias, porque você tem que entender que empreender também é um ato de fé. Empreender também é um ato de fé. Olha que eu comecei essa ministração dizendo que a definição de certo autor para empreendedor é aquele que está disposto a correr risco para criar algo novo, para ajudar outras pessoas, para o bem de outras pessoas. Agora, esse risco não é um risco comum, é um risco calculado, é um risco em fé. Tudo que você vai empreender tem um risco. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe fazia uns sonhozinhos, ela não fazia redondo, ela fazia sonhozinho assim, compridinho, né? Fazia geladinho também. E lá em Jequié, na minha terra natal, a gente chamava geladinho de Apolo. Não sei se você já viu essa expressão, Apolo, né? Alguns lugares chama sacolé, outros lugares chama geladinho, como no nosso caso que chama geladinho, outros lugares chama Apolo. Lá em Jequié a gente chamava de Apolo, né? E aí eu saía para vender com a caixa de isopor, saía para vender os pastéis, os sonhos e o geladinho. Geladinho de coco, de kisuke, que a gente chamava, né? De todo tipo. Só que o empreendedor corre risco. Qual era o risco? A gente corria risco de não vender, corria o risco de não ser um dia bom. Mas isso é empreender, pastor? Claro que é. Quem disse que empreender só é grandes empresas? Não. Você começa como um pequeno empreendedor, e muitas vezes você começa como um pequeno empreendedor, ainda que seja uma coisa como essa, informal. E a partir daí, você pode aprender grandes lições para romper e ter grandes negócios, grandes empresas. E eu saía para vender então aquele geladinho. E qual era o risco? O risco de não vender, o risco de perder, o risco de tomar prejuízo. Ou seja, todo empreendedor corre risco criando algo novo para ajudar pessoas. E olha que eu disse, minha mãe não sabia fazer o sonho redondo, ela fazia o sonho compridinho. Ela estava criando algo novo, porque até então eu nunca tinha visto ninguém fazer sonho daquele jeito. Todo mundo que eu via fazer sonho era redondo, mas ela não sabia fazer, ela fazia comprido mesmo, como se fosse um enroladinho. Ela fazia assim. Então, para ajudar pessoas, por quê? Porque as pessoas eram alimentadas, eram saciadas na sua sede, na sua fome, na sua sede, e elas, consequentemente, elas eram ajudadas, e, consequentemente, nós tínhamos o resultado disso, que era o lucro.
financeiro que nós tínhamos, pequenininho, um pouquinho na época, mas era um lucro. Então você corre riscos para empreender. Só que no nosso caso, nós corremos o risco em fé. Por quê? Porque empreender é um ato de fé. Você crê, você ora, você busca a Deus, você recebe a palavra do Senhor, você busca a direção de Deus. Para quê? Para que Ele te oriente em relação aos seus negócios, em relação à sua empresa, em relação àquilo que você está empreendendo. Você busca a orientação dEle, amém? E Ele vai te orientar. Empreender é também um ato de fé. Vamos dizer comigo, empreender é também um ato de fé. Então você precisa acreditar na palavra de Jesus. Você precisa crer na palavra liberada dele sobre a sua vida, sobre os seus negócios. Crer que ele vai te dar sabedoria, graça, força, energia para você fazer o seu melhor para a glória dele, para abençoar pessoas e para que o reino de Deus, através do seu trabalho e daquilo que você faz, também seja expandido. Deus quer usar o seu negócio também como uma extensão do reino dele, para que, através dos seus negócios, o reino de Deus também possa ser expandido, querido. Amém? Então creia que Jesus está lhe dando instruções. A quinta verdade que nós aprendemos com esse texto é que o resultado, ele virá. O empreendedor precisa crer que o resultado vai vir. Está difícil? A situação estava complicada, depois desse período de pandemia, a situação tem muitos desafios, mas você, como empreendedor do reino, precisa crer que o resultado vai vir. Precisa crer que o resultado virá. Então o empreendedor precisa crer que o resultado virá. Eu sei que há momentos extremamente desafiadores na vida de um empreendedor do reino. Momentos que ele pensa até mesmo em desistir. É como se os seus sonhos não se tornassem realidade. Mas é preciso crer que Deus abençoará a obra das nossas mãos. Ele recompensará com seu favor os nossos esforços. O texto diz que após seguir as instruções de Jesus, eles tiveram um resultado sobrenatural. Eles pegaram tanto peixes, mas tanto peixes, que a Bíblia diz que as redes estavam se rompendo. Houve um sucesso extraordinário, porque agora eles experimentaram o favor de Deus, eles experimentaram o milagre do Senhor. Aquela empresa de pesca teve um resultado extraordinário, porque o favor de Jesus estava sobre ela. O favor de Deus estava sobre aquela empresa, a partir daquela ordem de Jesus. Então, é importante fazer o que nos cabe, fazer o que a gente sabe que tem que fazer, nos esforçar, fazer aquilo que tem a ver com a nossa competência. É claro que é importante fazer isso. Por exemplo, você que é cabeleireira, você tem que estar se aperfeiçoando, tomando novos cursos, aprendendo coisas novas. O mecânico é a mesma coisa, porque surgem carros novos, na verdade, com novas tecnologias, você tem que estar aprendendo coisas novas. O trabalhador digital, a mesma coisa, o que trabalha com marketing digital, a mesma coisa, tem que estar ali, novos cursos, aprendendo coisas novas. Na área da psicologia, o professor nem se diga, tem que estar aprendendo coisas novas o tempo todo. O caminhoneiro, todo mundo que tem a sua empresa, seu negócio, tem que estar aprendendo, continuar crescendo. Ou seja, tem um esforço? Tem. A gente tem que fazer a nossa parte? Sim. Tem que fazer aquilo que é a nossa competência? Sim. Mas a gente não pode esquecer que a gente depende do favor de Deus. Que a gente depende da mão de Deus nos abençoando, da graça de Deus sobre nós, amém? Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor que enriquece, com ela não há desgosto e ela não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Então não é somente esforço, não é somente inteligência, não é somente usar as ferramentas que nós aprendemos. Isso é importante, é a nossa parte, sim, mas nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos do favor de Deus, porque quando Deus decide nos abençoar com um milagre sobrenatural, Ele fará isso para a sua glória. Diga amém? Então você precisa crer que o resultado vai vir. O resultado virá. Diga para o irmão que está ao seu lado: o resultado virá. Diga mais uma vez: o resultado virá, em nome de Jesus, amém? Então o texto diz no verso 6: e isto fazendo o quê? Obedecendo a instrução de Jesus. Uma instrução simples pode mudar a sua vida, pode mudar a sua empresa, pode mudar os seus negócios para sempre, pode mudar o rumo e o seu destino para sempre. Basta você seguir a instrução.
O empreendedor do reino, ele tem que estar disposto a seguir a instrução. E eles seguiram a instrução, fazendo isto. Então eles fizeram o que Jesus mandaram. Lançaram a rede do outro lado. Lançaram a rede em alto mar, em águas profundas. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Olha que eles tiveram agora um problema por causa do sucesso. Mas eu confesso para você que é muito melhor ter problema por causa do sucesso do que ter problema por causa do fracasso. Quem prefere? Quem prefere? Quem prefere ter alguns problemas por conta do sucesso do que ter muitos problemas por conta do fracasso? Porque agora eles tiveram um problema. Qual foi o problema que eles enfrentaram? A rede começou a estourar porque era muito peixe. O barco quase ia afundar, os dois, porque era muito peixe. Eles tinham um problema para solucionar. Eles tiveram que chamar pessoas para ajudar. Eles tiveram que compartilhar o sucesso com os companheiros. Eles tiveram que compartilhar o êxito com os companheiros, chamar pessoas para ajudá-los a administrar o sucesso que o Senhor estava mandando. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E aí o texto diz: encher os barcos a ponto de quase ir a pique. Então nós precisamos crer, o sucesso, o êxito virá. O resultado virá. O resultado que nós estamos clamando, orando, sonhando, virá. Nós precisamos crer nisso contra toda esperança. Nós precisamos crer nisso contra toda circunstância. Nós precisamos crer, queridos, que Deus tem o êxito dele para as nossas vidas, o sucesso dele para as nossas vidas, e que não tem a ver necessariamente com o sucesso do mundo, porque o sucesso de Deus para nós é outro. Amém? Ele tem o sucesso para as nossas vidas. Ele tem o êxito para as nossas vidas, como empreendedores cristãos, como empreendedores do reino de Deus. Diga aleluia. Outra coisa que a gente aprende é que o empreendedor do reino, ele reconhece o favor de Deus quando ele chega. O empreendedor do reino reconhece o favor de Deus quando ele chega. O texto diz que quando Simão viu aquele milagre extraordinário, quando Simão viu aquela pesca maravilhosa, quando Simão viu aqueles peixes, tanto peixe, quando Simão viu que era impossível aquilo acontecer sem que houvesse uma intervenção de Jesus, a Bíblia diz que ele, vendo isto, ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Eles ficaram tão admirados, tão absortos, tão maravilhados, que o texto diz que ele se prostra diante de Jesus, em reconhecimento da grandeza. Eles reconhecem a grandeza do Senhor. Então Pedro reconheceu que esse extraordinário sucesso não foi simplesmente obra do seu esforço, capacidade, não foi simplesmente obra da sua inteligência, mas que a mão do Senhor conduziu todo aquele êxito para a glória dele. Pedro não teve outra reação senão a de se prostrar diante do Senhor e reconhecer a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus. Então é isso que nós precisamos fazer. De modo semelhante, todo empreendedor do reino precisa reconhecer o favor do Senhor em seu êxito. Não deve acreditar que o seu sucesso, que o seu êxito é simplesmente pela sua força de vontade, inteligência, capacidade. Não, eu consegui isso porque eu me esforcei muito, eu batalhei muito, eu sei o que eu fiz, né? Eu sei o duro que eu dei. Claro que você fez a sua parte, mas sem o favor de Deus, você não consegue êxito algum. Sem a direção de Deus, sem a bênção de Deus, você não consegue êxito algum. Porque é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá capacidade, é Ele que nos dá criatividade, é Ele que nos dá ideias novas, é Ele que ilumina a nossa mente com novas ideias, com ideias criativas, é Ele. Diga amém. Então não deve acreditar que o sucesso é simplesmente resultado do seu esforço, da sua inteligência, pois a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. O seu esforço sem a bênção de Deus não te levará a lugar nenhum. O seu esforço sem a bênção de Deus não te levará a lugar nenhum. Você tem que se esforçar? Claro, mas você precisa muito mais da bênção, do favor do Senhor sobre a sua vida. Amém? A bênção do Senhor é que enriquece. Diga aleluia. A Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18:
Eu queria que você tomasse esse texto para você, como empreendedor do reino de Deus, e colocasse esse texto no seu coração. Deuteronômio 8:18 diz assim: lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Diga essa palavra para mim, em nome de Jesus. Lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Então quem dá a capacidade de produzir riquezas é Deus. Quem dá a capacidade de gerar riquezas é Deus. Quem dá a capacidade de gerenciar riquezas é Deus. E você fará isso para a glória dEle e para abençoar pessoas, para que através do seu negócio haja uma extensão do reino de Deus em muitos lugares. Amém? Diga glória a Deus se você está entendendo. Então reconheça que vem de Deus, como diz o apóstolo Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga aleluia. Reconheça que o seu sucesso vem de Deus, reconheça que a criatividade vem de Deus, reconheça que Ele deu dons, talentos, habilidades para os seus negócios, e isso tudo veio dele. Então você precisa reconhecer, assim como Pedro, quando ele vê aquele êxito, quando ele vê aquele milagre, ele sabia que não foi mérito dele, nem dos seus companheiros, dos seus sócios. Ele sabia que não tinha nada a ver com a habilidade dele de pesca, com a experiência, porque ele era experiente, ele vivia disso. Não tinha a ver com a experiência dele, tinha a ver com o favor de Deus, com a intervenção milagrosa do Senhor Jesus, uma intervenção de milagres. Eu quero profetizar que Deus vai intervir com milagre na sua empresa, nos seus negócios, no seu empreendimento, naquilo que você faz na sua escola, salão, consultório, oficina mecânica, enfim, naquilo que você faz no seu trabalho. O Senhor há de intervir de modo sobrenatural. O Senhor há de fazer um milagre para a glória dEle. Em nome de Jesus. Nós somos empreendedores do reino de Deus, nós precisamos crer nisso. E quando acontecer, e vai acontecer no nome de Jesus, nós precisamos reconhecer, como Pedro, que se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo a grandeza do Mestre, reconhecendo o milagre do Mestre, reconhecendo o quão glorioso e extraordinário é o Mestre. Diga amém, diga aleluia. E a última lição que nós aprendemos com esse texto, sobre as características de empreendedores do reino, e essa é forte: estar disposto a priorizar o reino de Jesus. Estar disposto a priorizar o reino de Jesus. Olha o que o texto termina nos ensinando, versículo 11, diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que coisa extraordinária. Eu estava meditando nesse texto hoje à tarde, enquanto eu escrevi essa palavra para ministrar a vocês hoje à noite, e eu achei isso tremendo, porque após essa pesca maravilhosa, após esse sucesso tremendo e extraordinário, a convicção do chamado de Jesus queimava em intensidade no coração desses discípulos. Queimava de forma tão intensa que mesmo diante do extraordinário sucesso que eles tiveram em sua empresa de pescaria, eles estavam dispostos a abrir mão de tudo e seguir a Jesus. Estavam dispostos a abrir mão até daquele sucesso para seguir a Jesus. Eles estavam dispostos a abrir mão da empresa para seguir a Jesus. Eles disseram: agora, Senhor, essa convicção que queima, que arde no nosso coração é tão grande, que o Senhor vai ter primazia, o teu reino tem primazia em nossas vidas. Nós vamos deixar tudo para te seguir. É claro que nem todas as pessoas são chamadas para esse tipo de ministério. Nem todas as pessoas são chamadas para, no sentido literal, deixar suas empresas para um chamado ministerial. Nem todas as pessoas são chamadas para isso. Mas qual é a verdade que é aplicada a todos nós? É que o reino de Deus tem que ter sempre prioridade. Tem que sempre vir em primeiro lugar na vida de um empreendedor do reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus vai ter sempre prioridade, deve ter sempre prioridade na vida de um empreendedor do reino. Não é o lucro financeiro, não é os seus negócios, é o reino. Você não vai abrir mão dos seus princípios de fé, do reino, por causa de lucro.
Você não vai abrir mão da sua fidelidade a Deus por conta de lucro. Você não vai abrir mão da verdade por causa de lucro. Você não vai abrir mão da palavra de Deus por causa de lucro. Ou seja, o reino vai ter sempre prioridade. Quando a convicção veio no coração daqueles discípulos, mesmo diante daquele sucesso tão estrondoso, o chamado queimava no coração deles. E eles disseram: agora a gente deixa tudo para seguir Jesus. Agora a gente deixa tudo para seguir Jesus. Amém? Então essa convicção tem que estar no coração de todo empreendedor. E a gente, do reino. E a gente vai ver algo interessante. Abraão esperou a promessa do seu filho 25 anos. Qual era o sucesso que Abraão almejava? Ser pai. Porque o sucesso tem diferentes definições para determinadas pessoas. Sucesso para uma pessoa pode ter uma casa boa, uma casa própria. Sucesso para outros pode ser ter um carro. Sucesso para uma mulher estéril é ter filhos. Sucesso para um homem idoso estéril é ter filhos. Como você está entendendo? Sucesso para alguém que está no leito de uma cama, de um hospital, lutando para sobreviver, é ser curado, é ser restituído em sua saúde. Então o sucesso vai ter diferentes definições para cada pessoa. Porque nem sempre o que representa sucesso para você é o mesmo que representa sucesso para mim. Porque Abraão já era bem sucedido na área financeira, na área empresarial. Ele era um grande homem de negócios, muito rico, por sinal, muito próspero. Abraão era um camarada muito rico, muito. Mas ele não tinha filhos. Ele não tinha um filho com Sara, um filho da promessa. Ele ainda não tinha. E Deus prometeu, e ele esperou. E teve noites difíceis, tempos amargos na vida de Abraão, assim como na vida de todo empreendedor. Mas chegou o tempo da promessa se cumprir. E o filho nasceu, o sucesso aconteceu, o êxito aconteceu na vida de Abraão. Mas chega lá na frente em que Deus testa o coração de Abraão. E diz: Abraão, pega agora o teu sucesso, pega agora o teu êxito, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e sacrifica no altar a mim. E Abraão, em obediência à ordem de Deus, pega o seu sucesso, o seu filho Isaque, o seu êxito, esperado durante 25 anos. 25 anos é pouco ou muito tempo, gente? Muito tempo. E ele leva esse sucesso, ele leva esse seu êxito no altar. Está aqui, Senhor. E ele está disposto a sacrificar o seu êxito para a glória de Deus. Ele está disposto a sacrificar o seu filho para a glória de Deus, porque Deus havia pedido. E quando ele estende a mão com o cutelo para imolar o seu próprio filho, Deus disse: não faça isso, porque viste que temes a Deus. E quando ele olha, Deus já tinha provido o cordeiro para ser imolado no lugar de Isaque. Então a gente vai aprender o que com Abraão e com essa história aqui que Jesus nos conta, que o empreendedor do reino, ele sempre vai priorizar o reino de Deus. Sempre vai priorizar. Ele não vai abrir mão dos seus princípios por conta de lucros financeiros. Ele não vai abrir mão da verdade por conta do lucro financeiro, porque ele sempre confia no Senhor. Amém? Ele sempre confia no Senhor. Ele sabe que o que o Senhor tem para ele é dele. O que o Senhor preparou para ele é dele. Então, a sétima característica do empreendedor do reino é que ele no termo geral, ele ou ela, estará sempre priorizando o reino de Deus. Diga aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Depois de todo o sucesso, olhando todo o sucesso, os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Por quê? Por conta da convicção do chamado. Por que você quer crescer na sua empresa? Por que você quer crescer nos seus negócios? Qual é a sua verdadeira motivação? A sua motivação tem que ser o reino. Você pode ter lucro financeiro? Deve ter lucro financeiro na sua empresa, nos seus negócios. Deve, porque nenhuma empresa sobrevive sem lucro financeiro. Você deve ter lucro e almejar bons lucros. Mas você deve fazer isso para a glória de Deus. Amém? Você deve ter lucros na sua empresa para a glória de Deus. Deus quer que você tenha lucros nos seus negócios, de forma justa, honesta, abençoada. Para quê? Para que você possa ter o seu negócio como extensão do reino, e que o seu negócio seja para cumprir os propósitos de Deus. Deus quer que sua empresa seja uma investidora do reino dele. Deus quer abençoar os seus negócios para a glória dele.
Amém? Então nós vamos orar nesse instante. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e não deixe essa palavra se perder do seu coração. Nessa noite nós estaremos orando para que Deus lhe abençoe, lhe dê criatividade, lhe dê sabedoria, lhe dê firmeza e que lhe dê força no seu caráter para que você seja um empreendedor cristão, cheio da presença de Deus, que dê um bom testemunho através do seu empreendimento, dos seus negócios, no poderoso nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.